tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um relato do meu parto. Dessa vez foi um parto normal, é chamado de VBAC, né? VBAC, que quer dizer parto vaginal após uma cesárea. Sim, se você não sabe, sim, é possível. Antes de mais nada, já deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal se você for novo e indique aos amigos. Se você não viu o relato do meu parto cesárea no hospital militar, clica no vídeo no final deste vídeo que vai te levar lá para a playlist onde você pode ver. Ele foi dividido parte cesárea em parte 1 e parte 2. Se esse vídeo ficar muito grande, eu também vou dividir em parte 1 e 2 e a segunda parte eu vou liberar na sexta-feira dessa semana. Ok, gente? Então, gente, eu vou falar sobre o meu parto normal. Primeiro eu tenho que explicar uma coisa. O meu primeiro parto, eu comecei pelo SUS, o meu primeiro parto, a minha primeira gestação, eu comecei o pré-natal no militar e ao mesmo tempo eu estava no Cegonha Carioca do SUS. Até que teve uma greve de ônibus e aí eu perdi uma consulta e acabei não remarcando e aí eu segui apenas no militar. O militar, ele é federal, mas ele parece um pouco uma clínica particular. Pois é, lá por conta do peso do meu bebê, estimado ali por volta de 38 semanas, eles não indicaram parto normal porque acharam que o bebê poderia ser muito grande. Apesar de eu estar super informada, antenada sobre tudo, eu sabia que eu estava sendo forçada a fazer uma cesárea desnecessária, uma desnecessária, né? Mas realmente, se a gente for analisar, eu não estava ainda com 40 semanas, né? Eu cheguei em 40 semanas e fiz a cesárea e o bebê já devia estar. E ele já nasceu bem grande, ele nasceu com 3,990 kg. E então, provavelmente, se eu entrasse em trabalho de parto em 41 a 42 semanas, ia ser um bebê bem grande, o que não descarta um parto normal. Porém, eles colocam como se fosse cesárea eletiva, né? Eu acabei. O que aconteceu comigo? Eu comecei a achar que pro bebê ser muito grande, um fantasma na minha mente achou que o bebê podia morrer dentro de mim e não nascer morto, assim, não foi o parto em si. Eu comecei a surtar, achando que o bebê ia morrer dentro de mim, cismei, aí eu quis tirar, e aí eu fiz a cesárea. Só que, assim, eletiva é quando você opta por isso. Na verdade, eu fui forçada, mas se você quiser saber mais detalhes, é só você clicar no vídeo sobre o meu relato do parto cesárea. Mas vamos ao que interessa. Gente, eu sempre quis ser mãe, né, desde criança, e eu sempre quis ter um casal, como eu sou, né? Eu tenho um irmão mais velho, né, de mesma mãe, mesmo pai, e eu queria ter um casal também, talvez por ter sido criada dessa forma. E então eu queria sempre ter um menino e uma menina. Na minha primeira gravidez, eu queria muito que fosse um menino e foi. Então nessa segunda, queria muito que fosse uma menina. E aí, a primeira eu relatei lá que não teve aquela coisa de me colocar no alto, comemorar, botar no, né? A gente ficou em estado de choque, não era planejado, mas a segunda seria planejada. E o dia que eu fiz o teste deu positivo, eu fiquei muito feliz, assim, fiquei esperançosa. Não rolou de novo aquela coisa de rolar, pegar no colo, o marido rodar, como eu imaginava, mas a reação foi muito melhor, a gente tava feliz. Só que meu marido sempre fica meio chocado, assim, entendeu? Acho que ele pensa nas finanças, não sei. E aí, mas a gente se abraçou e eu fiquei feliz, bem esperançosa e torcendo para que fosse uma menina. Então eu comecei o pré-natal e eu tava decidida. Se eu tivesse, depois que eu passei pela minha cesárea, que eu não gostei da forma que ela foi feita, eu senti muita dor, minha recuperação foi horrível, eu detestei fazer cesárea, eu fui forçada. A única coisa que não me deu problema, que eu não senti nada, que eu tomei não foi a raquidiana, foi epidural. E eu não achei esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, nem senti a picada, tranquilo, assim, a anestesia aqui na coluna, né? Que tem a raquidiana e tem a epidural. Epidural, beleza, nada de dor de cabeça, tudo tranquilo. Porém, eu jurei pra mim mesma, desde aquele dia, que eu não faria de novo uma cesárea, que eu lutaria pelo parto normal. Foi quando eu fui estudar a respeito, né? E antigamente se falava assim, uma vez cesárea, sempre cesárea. Hoje em dia não é bem assim, né? Porque, na verdade, você precisa de algumas condições. Exemplo, a sua cicatriz, ela não pode ser, ela tem que ser horizontal, não pode ser vertical, que antigamente tinha esse tipo de cicatriz. Se seu corte for horizontal, e não é a questão do corte, mas a cicatriz é vertical, ou é horizontal, isso é um bom indicativo de você tentar uma cesariana, um parto normal após cesariana, sim. É possível ter uma distância pelo menos de 3 anos, né? Então, eu queria que meu filho tivesse mais ou menos essa faixa de 3 aninhos, então foi ali que eu comecei a não me prevenir mais, pra gente tentar ter o filho, assim, não ter uma diferença muito grande de idade entre um e outro. Então, por volta de 3 anos e pouquinho, a gente começou a ser casal tentante, né? E aí, então já tinha esse espaço de 3 anos, a cicatriz ok.
Com relação ao risco, gente, risco tem todos os partos. Parto normal tem risco, cesariana tem risco, parto normal após cesárea também tem risco. Por incrível que pareça, o risco de um parto normal, ele é menor do que o risco de uma cesariana. O risco de um parto normal após a cesárea ainda é um risco menor do que você tentar uma segunda cesariana, né? Mas ninguém divulga isso, porque pro médico é cômodo, ele marca a hora que vai fazer o parto, não tem que depender do fator imprevisto. E tem os convênios e tem uma série de coisas associadas. É claro que não, eu sou contra a cesárea, não é isso. Eu sou a favor de cesárea de emergência, aquela que realmente não tem como, tá perigoso, tem pré-eclâmpsia, essas coisas, né? Eu não acho que uma mãe é menos mãe por ter feito cesariana. Eu amo a minha cicatriz, porque um dos maiores amores da minha vida veio dali. Não tenho vergonha da cicatriz. Eu tinha tristeza do meu parto não ter sido aquele que eu sonhei, de eu ter sido forçada a fazer uma coisa que eu não queria. Então, às vezes eu até falo, eu não entendo mães que optam pelo parto cesariana porque tem medo da dor. Gente, dói, e dói bastante, não durante, mas depois. Espirra depois de uma cesariana para você ver o que eu tô falando. Então, não tem parto sem dor. Tem um parto mais limpo, mais higiênico, mais confortável, mais cômodo, em que você sente um processo mais acolhido, dependendo do local, que seria a cesariana. Mas é possível ter um parto normal reconfortante também, porque a dor passa, né? E aí, gente, então, assim, eu respeito aquela mãe que quer fazer cesárea, mas não vem dizer que eu não vou entender essa coisa já, eu tô com dor, eu quero um parto sem dor. Isso não vai acontecer. Mas que seja uma cesárea humanizada, que você abaixe o campo para ver o neném sair, que deixe o bebê aqui no seu colo, pele a pele. Eu sou a favor desse tipo de cesárea, e não aquela que você é amarrado, igual crucificado, e mal consegue beijar a cabecinha do seu bebê, que foi o meu caso. Mas vamos para o assunto que interessa. Depois do meu positivo, a gente estava feliz, a gente foi fazer a ultrassonografia. Eu não me recordo agora, mas eu acho que eu ainda não estava em 8 semanas, não. Com 8 semanas, o embrião, o coraçãozinho dele já bate. Você tem que encontrar batimento cardíaco. Eu acho que eu fui fazer, né? Era de 7 para 8 semanas, segundo a data da minha última menstruação. E quando chegamos lá, eu fui sozinha, tranquilo, meu marido não podia ir nesse dia. E eu achei estranho, assim, eu não quis gravar. Não sei por quê, porque podia gravar, tu pagava um pouquinho a mais. Eu não quis gravar, eu falei, depois eu gravo, eu venho em outra ultra. Parecia que eu tava adivinhando. Aí eu fui, tinha o saco gestacional. Porque entenda, quando você fica grávida, é criado um saco gestacional, a vesícula vitelínica, que vai nutrir aquele embrião até a formação da placenta. Ela não forma de cara, não. Então, quando falam pra você que você teve um descolamento de saco gestacional, não é um descolamento de placenta, porque a placenta é para uma gravidez mais avançada. Uma gravidez inicial é o saco gestacional. E aí o saquinho tava lá vazio. E aí o médico falou, olha, eu não tô detectando embrião. Mas não fica preocupado, porque pode ser que você esteja grávida há menos tempo do que você pensa. Acontece, porque a ovulação pode variar, principalmente porque seu ciclo é irregular. Meu ciclo é irregular, não é certinho, de 20, 28, 30, 30, 30, ele varia, 32, 28, enfim. Então, minha ovulação poderia ter sido tardia, depois, né, do que eu tava imaginando. E aí ele falou pra gente repetir dali a uma semana, não lembro se foi uma semana ou 15 dias. E aí começou o meu dilema. Eu fui ler, né? Às vezes o Google não ajuda. Assim, muita gente que passou por isso volta na segunda ultra e encontra o embrião lá. Mas geralmente é visível a vesícula biliar. E nessa ultra que eu fiz não havia vesícula também. Mas mesmo assim o médico deixou em aberto. E aí eu ficava aquele dia, será que tem bebê? Será que não tem? O que tá acontecendo dentro de mim? Aquela angústia, eu já tenho transtorno de ansiedade, então ficou aquela coisa me consumindo. E o apoio do meu marido foi fundamental. Eu não falo pra família quando engravido de cara, porque eu tenho medo de passar por uma aborto, ter alguma perda, e as pessoas vão sofrer junto comigo. Então, assim, na minha casa, na minha família, eu geralmente, assim, depois do 4º mês, né, que geralmente você pode ter, a chance de aborto é maior nos 3 primeiros meses, então eu deixo chegar quase no 4º mês pra avisar minha mãe, os mais íntimos. E na rede social, os amigos, eu já falo com 6 meses. Porque se rolar aquele olho grande que sempre tem de alguém, com 6 meses, eu conheço gente que nasceu de 6 meses e conseguiu vingar, o bebê sobreviveu. Porque tem muita maldade, às vezes a pessoa nem percebe no mundo. Então, eu me resguardo, eu tenho esse medo. Então, eu divulgo lá, eu guardo a foto do teste de gravidez
E só que eu posto na rede social, gente, já tô de barrigão de 6 meses, todo mundo se assusta, mas essa sou eu, entendeu? Então, gente, eu voltei pra ultra, na segunda ultra, eu marquei até perto do meu marido para que ele fosse comigo, porque eu tava com medo, eu tava nervosa, eu tava insegura, eu queria, no fundo, que tivesse um bebê ali. E a gente foi. E aí eu virei pro meu marido, olha, se abrir a imagem e tiver um buraco sem nada, não tem bebê. Se tiver, você vai ver, ele vai estar mexendo, vai ter batimento, porque já tinha passado, eu deixei o tempo de 8 semanas. Tem que ter bebê, tem que ter batimento. E aí, quando abriu lá a tela, eu ficava, você deita e tinha uma tela nesse médico, tinha a tela do médico, né, pro marido, e tem uma pra você. Assim que abriu aquela imagem, meu mundo caiu, porque tava completamente vazio. Não sabia nem que existia isso. Você tem todos os sintomas da gravidez, dá positivo no exame de sangue, dá positivo no exame de urina e não tem neném. É chamado de gravidez anembrionária. E eu já tava, assim, eu sei que é importante, eu tenho participação aqui do meu cachorro. Eu sei que é importante fazer o pré-natal, então eu já tinha feito o teste rápido, já tava começando todo o pré-natal do Cegonha Carioca do SUS. E, assim, até hoje, né, isso foi em 2018, acho que foi 2017, se não me engano. E eu não consegui desapegar, eu nunca consegui desapegar da caderneta, porque assim, tem a da Cegonha Carioca, que não tá aqui pra mostrar pra vocês, depois eu mostro. E tem, na época falta, então eles estavam aqui da Federal. E eu achei ela tão linda, ela tinha toda uma historinha pra ler. E eu tava toda empolgada com a enfermeira. A enfermeira Cláudia, eu não sei se um dia ela vai ver esse vídeo, queria muito agradecer. Ela me acompanhou em toda a gravidez que eu tive, desde o antigo do meu menino, quando eu saí do pré-natal, depois voltei. E ela me deu todo apoio. Eu cheguei no dia errado da palestra, ela deu um jeitinho pra eu começar o pré-natal. Eu tava trabalhando no Pedro II, tava toda enrolada. E aí foi muito importante. Isso já foi em outra gravidez, né? Tô misturando tudo. Mas eles deram essa caderneta e eu nunca desapeguei, eu guardei como uma lembrança. Aí talvez você fale, não é melhor você se livrar disso? Não, porque eu tenho carinho. Eu nunca vi esse bebê, eu não sei se ele ia existir, entendeu? Mas foi muito importante pra mim, eu preservo essa memória. E eu não queria fazer curetagem. Assim, eu esqueci de falar. Então, eu olhei pra cara do meu marido, a gente se entendeu. E o médico pediu licença, deixou a gente sozinho na sala da ultrassonografia. E aí eu desabei, né? Eu abracei ele e não deu. E ai, ainda me emociona até hoje, porque eu imagino quem perde tendo um embrião, né? Porque se dói assim, imagine com, né? E mesmo que você depois tenha um outro bebê, ele é considerado um bebê arco-íris do mesmo jeito, mesmo tendo passado por uma gravidez anembrionária, uma gravidez sem embrião. E aí eu decidi que eu não queria fazer curetagem, porque se eu fizesse curetagem eu ia ter que esperar 6 meses para tentar novamente. E se eu abortasse, né, em casa, assim, deixasse sair tudo em casa, eu poderia tentar em menos de 3 meses. E aí foi decidida. Eu não tinha noção se ia ser igual um parto normal, porque eu não tinha tido parto normal, se ia ser cólica, enfim. Eu tava começando como se fosse uma menstruação. E tinha que sair o saquinho gestacional. Falei, deve ser tranquilo, pequenininho, beleza. Lé do engano. Eu tava com meu filho pequenininho, 3 aninhos, mais ou menos isso. E minha mãe tava lá me ajudando, arrumando a casa, porque ela sabia que eu tava abalada. E eu virei, mãe, leva o Juan pra tua casa. O Juan é meu filho, né? Hoje em dia ele tem 8 anos. Eu falei, leva pra ele porque eu tô com muita dor, não vou conseguir cuidar dele. Quando ela saiu, eu apertava a cama e me contorcia. Era uma cólica muito forte, que eu tomava Postan, que é bem forte, e não passava. Aí eu lembrei, parto normal, o que que faz? Vai pra debaixo da água quente. Aí eu fui pro chuveiro, debaixo da água quente, e a dor não melhorava. E eu tava com dor e fome ao mesmo tempo, e a hora não passava, e saindo como se fosse aqueles coágulos de misturação, preto, vermelho, muito sangue, horrível. E eu tava assim, Kelly, você tem que ser forte. Eu rezava, eu fazia pensamento a Deus, você tem que ser forte. E uma hora eu fui lá, com muita dificuldade, com muita dor, gemendo, até a cozinha, peguei uma banana, comia, porque eu lembrei que banana tem potássio e é bom pra contração uterina. E aí eu
Mas aí a dor veio com tanta força que eu vomitei. Naquilo que eu vomitei, saiu tudo. E aí a dor passou. Eu senti ela regredindo, botei mais um pouco d'água quente na barriga, eu falei, vou deitar. E eu peguei, deu pra ver o saquinho, né? Ele parece uma bexiga de aniversário daquelas pequenininhas que você faz decoração, faz cachorrinho, espada, então bem murchinha assim. Eu não quis olhar muito, eu peguei, embrulhei no papel higiênico e virei assim, tchau, assim, obrigada por você ter vindo. Não sei se existia uma alma ali, fiz uma oração e joguei no lixo. E aí eu fui pro quarto e eu aí esgotada, com dor, a dor tinha acabado, o remédio fez efeito, eu dormi e apaguei. Dali a alguns dias eu fui fazer uma ultra pra ver se estava tudo normal, limpinho, né, pra ver se tinha saído tudo, né, que tem que estar limpo, senão você tem que curetar mesmo. E aí na ultra disse que tava tudo bem, e aí eu levei pra dar baixa. Só que aí, como era uma coisa emergencial, tinha que ser na época, a minha gravidez era considerada de risco por conta disso. Eu fui no Lourenço Jorge, que era a indicação, né, nesse caso, e fiz uma outra, passei pela ginecologista, ela falou, olha, tá tudo bem, você não tá mais grávida, o útero tá limpo, daqui uma semana, 15 dias, você começa a tentar de novo, se for sua opção. E aí, quando eu saí, eu olhei pra minha mãe e agora acabou mesmo. E não tem mais. E vida que segue. O tempo passou e aí em 2018 eu fiz o teste, eu comecei a sentir sintomas de gravidez, já seria a terceira gravidez, eu já tava sabendo como é que o meu corpo mudava. E eu fui fazer o teste e deu positivo, mas eu tava com medo de acontecer de novo. Aí eu falei, não, eu não vou fazer ultra, eu não vou começar pré-natal, eu vou esperar dar 8 semanas que o coração já tem que estar batendo, e aí eu faço uma ultra. E aí, quando eu tava assim, por volta de 4 semanas, né, pelas minhas contas da última menstruação, eu tava brincando com meu filho já maiorzinho, né? Afinal, passou ali nessa tentagem, até eu estar recuperada emocionalmente também. A diferença foi de deu um ano, assim, de uma pra outra, mais ou menos isso. Se eu não tiver errada, acho que foi. Peraí. Não, aquela foi em 2018, essa foi início de 2019. Acho que foi isso, foi em janeiro, acho que 2019, uma coisa assim. E aí eu tava brincando com meu filho não tem noção, eu não tinha, muito novinho, eu não tinha explicado menstruação, nada disso pra ele. E aí ele olhou, mamãe fez xixi na calcinha? Aí eu, opa, quando eu olhei tava sangrando. Eu falei, Kelly, se acalma. Tem gente que sangra no início, tá grávida e não é aborto. Vamos ver, pode ser que regrida, pode ser um descolamento do saco gestacional, porque eu tive, eles chamam de... Ai, como é o nome? Eles chamam de... Eu não sei o que, retrocoriônico. Hematoma retrocoriônico. Eu tive isso no do meu primeiro filho, eu tive até que tomar Ultragestan pra segurar a gravidez. Então eu falei, pode ser isso, né? Então tem que manter a calma. Só que o sangramento foi aumentando, aumentando. Eu falei, caramba, eu acho que eu tô abortando. E a gente tenta se conformar, porque assim, se não tá dando certo, né, no início da gravidez, é que ia ter uma má formação, algo não tá legal, né? Se a gente insistir nisso, poderia nascer uma criança com problema. Então a gente tem que ter forças e aceitar, é a vontade de Deus, né? É, então, assim, na primeira gestação anembrionária, eu entendi essas. Hoje eu entendo as perdas, porque minha mãe estaria infartada. Esse neném que eu tô falando agora, se ele existisse, minha mãe ia estar infartada e eu quase parindo com um bebê recém-nascido, porque ela infartou logo um pouquinho depois. Então Deus sabe o que faz, né? Então hoje eu entendo por que eu só consegui minha filha em 2020, que é quando começou a pandemia. Tudo tem um propósito, né? Eu só entendi depois. Mas vamos voltar na história. E eu tenho uma prima que é enfermeira. Ela falou que se eu precisasse de ajuda era pra falar com ela. Eu conversei com ela. Ela falou: não, vem aqui no hospital que eu tô de plantão. Lá não é maternidade. Aí ela falou: conta essa história aqui que você tá com muita dor, tá com medo de estar grávida. Que diz que você não sabe. Falei que não sabia. Aí eles ficaram achando que podia ser uma gravidez tubária, alguma coisa assim. E aí fizeram um exame de sangue. Até estranharam porque tava saindo sangue. Perguntaram se tava misturado. Falei: não. Mas a minha amiga queria me ajudar. Eu tava sozinha, marido trabalhando. Minha mãe estava ocupada, não sei onde é que ela estava nesse dia, não me lembro. E aí eu fui, fiz exame de sangue para ver beta-HCG, né, que é o hormônio da gravidez, para ver se estava alto, se existia, né? Enfim, se eu estava grávida, tinha que dar positivo e dava para ver a quantidade. E fui fazer uma ultra. A ultra demorou um pouquinho, mas eu fui bem atendida. Esse hospital era
alguma coisa Freire, fica lá na Ilha do Governador. Aí a menina virou, olha, a tua ultra tá normal, é como se você tivesse menstruada. Então, não tem nada de neném aqui não, não tem nada. Eu, tá ok, obrigada. Eu fui lá no exame de sangue e a minha prima virou, e né, ela é uma prima de coração que eu tenho, né, Ana Paula, o nome dela, e aí ela virou e falou assim, seu beta deu positivo, bem alto. Aí eu, não tem nada na ultra. E ela foi toda do meu lado, assim, tipo, cara, eu não queria te dar essa notícia. Eu falei, tudo bem, eu já tava esperando por algo assim, porque eu já perdi um antes, eu já tive uma gravidez sem embrião antes. Então eu entendo, não é que eu não sofri nessa, mas parece que eu tava preparada. Se viesse algo ruim, eu já tava preparada. Se viesse algo bom, eu ficava feliz, entendeu? Então, assim, eu não tava acreditando muito nessa gravidez. É claro que eu sinto pelo que aconteceu, mas doeu menos do que o bebê anterior. Aí eu fui pra casa, falei, não vou curetar, vou pra casa, vou fazer que nem o primeiro, eu sei que dói, mas eu prefiro assim, porque eu vou insistir, vou dar um tempo, vou esperar um tempinho maior e vou tentar ter esse neném, porque eu não vou desistir, né, de tentar uma menininha, que era meu sonho pra completar meu casal, completar minha família. Aí eu fui pra casa, não, eu continuei trabalhando, botando absorvente, parecia uma menstruação. Nessa época que eu tava no Pedro II, eu falei errado no vídeo anterior, na gravidez anterior, eu confundi, né? Porque faz muito tempo, né, gente? Eu tenho que me lembrar, tá tudo na cabeça, né? Aí eu tava no Pedro II, tava dando aula, e teve um dia que eu fui ficando muito forte, lá tem médico, lá tem o gabinete médico, eu fui lá, olha, preciso ser dispensada do trabalho, eu não vou aguentar dar aula pros alunos da tarde, porque lá era quase integral, assim. Aí, ok, vou te liberar, depois eu trago um laudo e tal. Fui pra casa, não tava doendo muito, deu uma dor forte, mas não foi igual ao anterior. Doeu, aí eu vi que saiu algo parecido com um saquinho, eu não quis olhar, porque como eu não tinha feito ultra, eu não sabia se ali tinha embrião ou não. Eu o papel higiênico assim, enrolei rápido, né, e joguei lá. Aí, caramba, meu cachorro veio na direção da lixeira. Aí gente, eu coloquei na minha cabeça pelo tempo, que não chegou nem 4 semanas direito, que era uma gravidez sem embrião de novo. Achei melhor assim, porque imagina, né? Você tá com um embrião minúsculo lá na lixeira, o cachorro futucou ali, eu prefiro não pensar nisso. Então, assim, coloquei na minha cabeça que foram 2 gravidez sem embrião. E segui com a vida, né? Aí tem uma parte legal do meu primo, tem um primo que é médico, né? Aí tava no fim de ano, assim, não, era uma festa de aniversário, acho que da filha dele, e era aniversário dele. E as pessoas bebem feliz, ficam felizes, normal, mas geralmente são muito sinceras, né? E ele tava lá se divertindo, e ele trabalha com reprodução assistida, e eu tava preocupada se eu ia ter que fazer algum tratamento, se tinha alguma coisa errada comigo. Eu nem tenho, assim, financeiramente seria bem complicado, mas eu tava procurando saber, né? Aí eu cheguei pra ele, sei que não é o melhor momento, você tá numa festa, o primo tá alterado, tá alegre, né? Mas eu cheguei assim ali, pô, primo, tô chateada, perdi 2 nenéns já, assim, engravidei sem embrião. Será que eu vou ter que fazer tratamento? Vou ter que ver lá se eu consigo pagar na tua clínica, o que eu faço? Aí ele virou pra mim e falou assim, não, tenta de novo que você vai conseguir, todo empolgado, todo feliz, assim. Eu sei que foi uma coisa assim, na hora, né, tipo, a pessoa vai virar, tava alterado lá, tava alcoolizado, tu vai levar a sério, mas aquilo me deu esperança, porque eu já tava triste, eu tava desistindo. Falei, tem alguma coisa errada comigo, pode ser a idade, né? Porque eu já tava com mais de 35 anos. Aí eu falei, pô, será que é esse o problema? Meu marido também é 2 anos mais velho que eu. Eu tava um pouco acima do peso, eu acho que isso atrapalha. Então eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, eu fui direcionada para nutricionista, porque eu acho que aquilo tava atrapalhando. E eu, na primeira vez que eu tive depois da cesárea, na primeira gravidez que deu errado, eu decidi não ficar triste, né? Guardei a caderneta, como eu falei com vocês, e acabei entrando num centro cultural, onde eu comecei a fazer dança cigana. Eu fui buscando a do ventre, não tinha. Aí eu fiz 1 ano de dança cigana, e a dança é libertadora, pra não pensar em nada, né? Era só meu trabalho, meu filho mais velho, marido e a dança. Até que nesse ano, quando eu tive a segunda perda, né, acabou meu contrato do Pedro II, eu saí de lá e eu tava me sentindo meio assim com mais tempo disponível. Aí chegou a dança do ventre. Aí eu entrei na dança do ventre. Eu não sei dizer, mas eu acho que ter me policiado mais, né, eu não fiz dieta, mas fiz uma reeducação alimentar. E a dança do ventre mexe com aquela região, de alguma forma eu acho que pode ter me ajudado. Não é cientificamente comprovado,
Mas a dança do ventre mexe ali, então eu acho que foi por isso que a terceira gravidez após essa, no caso a minha quarta gravidez, finalmente deu certo. Mas, como eu tava falando do meu primo, aquilo me deu esperança de eu não desistir. E aí eu tava me sentindo bonita, tava fazendo dança do ventre, tava emagrecendo um pouquinho na balança e tal. Aí comecei a sentir os sintomas de novo. Não lembro mais bem como foi, né? Até porque foi. Aí eu. Não sei se foi no mesmo ano, acho que não. Minha mãe já tinha passado toda a fase do infarto, já tava bem, voltou pra casa. Aí eu fui fazer o teste. Foi mais ou menos ali perto do meio do ano. Aí eu fiz o teste, deu positivo. Aí eu fui fazer o exame de sangue positivo. Aí eu fiz a mesma coisa. Não vou divulgar pra ninguém, não vou falar pra minha mãe que eu já passei pelas duas perdas. Aí, como eu falei, vida que segue, eu só vou fazer ultra com 8 semanas. Aí eu deixei chegar em 9 semanas já pra garantir, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, foi muita emoção. Meu marido foi, eu falei, vem comigo, porque eu quero ver se tem neném dessa vez. Eu não quero ir sozinha. Eu não quero passar pelo que eu passei de novo. Aí nós fomos na ultra. E quando ele botou o negócio, passou, já botou o trocinho na barriga. E era aquele mesmo lugar que da primeira vez, né? A tela já voltada pra mim. Na mesma hora, tinha um bebezinho mexendo. Ele tava mexendo. Mexendo muito. Eu falei, meu Deus, tem um neném. E dessa vez tem um neném lá. Desculpa, gente. É que volta tudo, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu chorei exatamente como agora. Eu fiquei muito emocionada. Eu olhei pra cara do meu marido e só falava isso. Agora tem um neném, agora tem um neném. E aí agora eu fiquei naquela coisa. Será que vai ser uma menina, né? Será que vai mostrar o sexo? Porque meu primeiro filho ficou com cordão umbilical no meio, demorou a mostrar, enfim. Gente, eu mudei um pouquinho aqui de posição, porque eu já tava meio cansada de estar ali. Aí daqui a pouco eu volto pra lá, se for o caso, que esse vídeo tá muito grande. Mas, então vamos lá. Então, sobre o sexo da minha bebê, né? Eu tava esperando, eu acho que eu descobri o sexo dela com 5 meses, foi 5 meses. E aí a gente tava querendo diminuir custos com ultrassonografia, né? Eu tava com uma gravidez com mais dificuldade do que a anterior. E aí eu acabei indo num lugar mais popular e quando eu cheguei lá não gostei muito porque não tinha a tal câmera pra mim, era só o monitor voltado pro marido e o médico nem virava pra gente ver. Então, assim, o médico, eu falei que não ia fazer chá de revelação, né? Porque você tem que dizer, porque senão, se quer saber o sexo ou não, eu falei que queria saber. E aí ele virou pro marido e eu falei, porque você tá. E ele tava conversando e do nada, não, porque você tá esperando uma menina. Só que ele falou assim, ele sem saber da minha história, né? Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. E aí ele falava pra eu ficar quieta, porque eu comecei a chorar de soluçar, e aí a barriga balança, ele não conseguia passar o negócio, né, no gel lá da ultrassonografia. Aí eu falei, gente, não acredito, uma menina. Gente, tem bebê e é uma menina. E eu juntei toda aquela, né, aquele veio um filme na minha mente, olhei pra cara do meu marido, nossa, eu fiquei muito feliz, eu nunca fiquei tão feliz como aquele dia. Só que eu tive que confiar no marido, porque ele que viu a pepequinha lá que o médico mostrou, né? Aí eu não sosseguei, fiquei com aquilo, ai meu Deus, será que tá errado? Será que é mesmo? Não que eu não confiasse no meu marido, mas sabe como é que é, mãe? Gestante é neurótica, pensa um bando de besteira. Aí no futuro, mais pra frente, eu fiz uma outra ultra, aí eu fiz questão de ir num lugar que tivesse um monitor pra mim, e fiquei até meio chateada, porque é onde eu gostava de fazer, não podia aceitar meu filho. E aonde eu consegui que o meu filho entrasse, que ele queria ver a irmãzinha dentro da barriga, falaram que podia gravar. E aí chegou na hora, foi a única vez que eu fui gravar a ultra, né? O médico, não pode gravar não. Nossa, quase que eu fiz um escândalo, mas já tinha marcado meu filhinho. Entre meu filho ficar frustrado de não ver o neném da barriga e gravar, eu optei por fazer. E foi a minha última ultra. Não tem uma ultra gravada desse neném. Eu tenho uma inteira morfológica do meu filho. Eu fiquei até chateada com isso. Mas o meu filho quis ver o neném e tal, né? Assim, sacanagem, né? Eu briguei pra caramba quando eu saí, esculachei lá. Porque eu falei, vocês dizem que pode gravar, que o médico permite, chega na hora, eu tô com o celular, o médico não permite. E lá eles não gravam, então tinha que gravar com o celular, né? Mas enfim, lá ele, apesar de tudo, me tratou bem, o médico mostrou lá, e aí ele falou, tá aqui, ele fez o desenho, ele, a pepeca lá, ai, é menina mesmo. Aí o mundo já era cor de rosa, tudo, né? Ela mostrou muito mais rápido, então eu
comprava alguns de amarelinhos e tal, mas assim, como já tava confirmado desde o primeiro, eu carreguei um enxoval rosa, feminino e tal, né? Porque do meu filho, até o quarto teve que ser verde, de safari, porque ele só mostrou ali pra 6, 7 meses quase. Então, ela mostrou bem antes. Aí eu segui a gravidez, foi ficando tudo bem, uma gravidez tranquila, ó, sem diabetes, sem hipertensão, sem pré-eclâmpsia, tudo tranquilo, tudo caminhando para um parto normal, que eu foquei que dessa vez eu não ia fazer cesárea, ao menos que fosse alguma emergência. De vez em quando me assombrava um pouco, porque, como eu falei, o risco é menor do que fazer uma segunda cesárea. Mas tem o risco, que é o chamado a ruptura uterina. O seu útero, por já ter tido uma cicatriz cesariana, ele pode se romper durante a contração. O período mais grave é o expulsivo, é a saída do neném no final. É ali que o bicho pode pegar. Se essa ruptura acontecer, você pode ter uma hemorragia abdominal e pode comprometer a vida da mãe e do bebê. Eu sabia disso, mas o risco de acontecer isso é menor do que o risco de um parto normal pela primeira vez, e menor do risco de uma cesárea, e o menor ainda do que o risco de uma segunda cesárea após uma cesárea. Então, assim, os riscos eram mínimos, mas eu resolvi arriscar, botei fé em Deus e falei, eu vou lutar pelo meu parto normal. Porque eu sei que eu não sou menos mãe por isso, mas eu tô frustrada como mulher. Eu quero parir, eu quero sentir as dores de Eva, eu botei isso na cabeça e falei, dessa vez só se for uma emergência, cesárea de emergência. E eu vou, se eu cair numa cesárea, eu vou pedir pra ser humanizada, pra pelo menos deixar, soltar uma das minhas mãos, eu pegar meu bebê, sentir meu bebê, que isso não aconteceu no primeiro filho. E a gravidez seguiu, tranquila. Eu comecei a buscar mais informações, me informar, eu tava muito convicta do que ia fazer. E no primeiro momento, eu falei, eu não vou pro militar de novo, eu vou pro SUS, eu vou me agarrar, porque o SUS, ele tende... o pessoal fala, força normal. O SUS, ele prioriza o parto normal. Eu falei, tenho certeza que se eu continuar no SUS, eu vou conseguir. Aí eles te dão a caderneta aqui, ó, da cegonha carioca. Acho muito fofinha. Anotaram tudo, eu guardei, né, de recordação. Anotaram aqui, ó, eles informam. Isso aqui você, desde o início do pré-natal, você vai em várias consultas, eles vão marcando aqui, ó. Eu fui em várias consultas. Começa com a enfermeira obstétrica, depois vai pra obstetra mesmo. A enfermeira Cláudia, meu anjinho lá, presente nas gravidez sem embrião, presente desde o primeiro filho, presente na minha quarta gestação, no meu segundo filho. E até hoje eu vou lá, falo com ela, abraço, a gente tá pra tirar foto ainda, porque por conta da pandemia ninguém pôde tirar foto com a minha filha. Nós já estamos em 2022 e agora que eu tô tentando juntar ela e a obstetra pra tirar foto. A obstetra se chama Sálua e eu fiz esse pré-natal no posto do Tanque, em Jacarepaguá. Que eu não tenho que reclamar, eu gosto muito daquele posto, eu acho que eles me atendem muito bem, eu fico muito feliz ali. Ela anotou aqui, né, a gravidez embrionária, eles escrevem aqui, mas é considerado 2 abortos, uma cesárea e assim, né, isso aqui fui eu que preenchi, eles terminam de preencher no final, lá depois do parto. A minha maternidade de referência no posto, pelo meu endereço, é a Carmela Dutra, que fica no Meia, e foi lá que eu tive meu bebê. Aqui tá escrito falta, né, porque eu não quero falar de política não, né, mas na época era o Crivella e eu fiquei com muita raiva porque ele cancelou os enxovais. Pra quem não sabe, o cegonha carioca, você tem direito a fazer a visita. Ó, eu visitei a Carmela Dutra, eles te recebem com outras gestantes, te explicam, é marcado o dia, né, eu fui num sábado pro meu marido poder ir junto, né, porque ele tava trabalhando, eu não tava de licença não, eu fui até parir, trabalhei até parir, né. E nas 2 gravidezes eu fui. Eu queria ter meu bebê na íntegra, a licença toda, então eu fui até começar a sentir contração. A sorte é que eu tava em casa, foi de manhã, então alguma coisa assim, não me recordo agora. Ah, tá. É porque minha filha nasceu no lockdown, então eu não tava trabalhando, eu tava indo trabalhar até sentir a dor do parto. Mas pelo horário que eu comecei a sentir, provavelmente eu não ia estar trabalhando, não. Meus filhos estudavam, meus filhos não, tô já pensando no segundo. Meu filho estudava de tarde, as minhas contrações foram de manhã, então não ia interferir no meu trabalho. Mas eu lembrei agora porque que eu tava em casa, porque foi lockdown e meu marido tava em home office. Mas vamos voltar aqui. Então eu fiz a visita e tava em falta enxoval. Então eles dão na visita, no final, eles te dão um enxoval, que é muito fofinho, que eu ganhei no meu primeiro filho. Eu não segui na gravidez lá, mas ganhei e acabei ficando com ele. Era uma bolsa, aí vem manta, vem body com manga comprida, manga curta.
Vem meinha, luvinha, toalha com capuz. Ah, é muito bom o kit. Eu fiquei muito chateada do Crivella ter cancelado. Eu não sei agora se com o Eduardo do pai já voltou o kit, espero que sim. Porque é muito bom para as mamães, assim. E ele é bem grande, não necessariamente você vai usar no recém-nascido. Tem gorrinho também. Ah, é muito bonitinho. Ah, e a manta é bordadinha com a cegonha. É uma coisa bem feitinha, gente. Não é vagabundo, não. Eu gostei de algodão. Eu achei maravilhoso, assim. A bolsa bonita também, é pequena. Mas, assim, meio retangular. Eu não tenho mais, depois eu doei, né, do primeiro filho. Mas, enfim, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Quando eu tava mais ou menos ali no final da gestação, eu tava tentando ter uma doula, gente. A doula, ela não é médica, né, nem enfermeira, mas ela é focada no parto natural, vaginal, que pode ser de cócoras, na água ou fora, se você tiver condições para fazer uma banheira dentro de casa, que é o parto domiciliar, enfim. Ela te dá forças, ela é importante na hora, né? O que diz a lei? A lei fala que você tem direito a um acompanhante, seja qual, no parto. Eles falam assim, você tem direito a um acompanhante no parto. Você entende, então, que tanto quando você fizer cesárea ou quando você fizer parto normal, você vai ter um acompanhante. Mas há brechas na lei, porque como muitos não consideram o parto cesariano um parto, mas sim é uma cirurgia de médio para grande porte, se não me engano, então muitos médicos falam, não pode acompanhante não. Isso acontece tanto em pública quanto federal, enfim. Lá no militar, eu consegui garantir meu marido comigo, mas o parto do lado, a menina, o médico não deixou de jeito nenhum acompanhante. Então, gente, saibam disso. A lei te dá direito ao acompanhante, mas ela tem brechas.